Então, pensando no que está acontecendo aqui com a gente, nesse dia de chuva, nisso tudo, eu queria começar a conversar com vocês sobre o espírito dos salmos. Porque o espírito do salmo é o espírito da hora. O espírito do salmo é o espírito do dia. Esses são os salmos. E nós somos chamados pelo apóstolo Paulo, convidados, aqui em Efésios, no capítulo 5, a falarmos entre nós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, o que faz com que muita gente pense que o significado disso seja que ao nos encontrarmos, todos nós tenhamos decorados muitos salmos, para que quando a gente diga oi, aí um diga assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí o outro diga, pararam os nossos pés em frente às tuas muralhas, ó Jerusalém. Aí o outro grite de lá, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é disso que se está falando. Quando Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso 19, falando entre vós com salmos, o contexto antecedente é, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus em paz, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando ele fala de termos o salmo como uma comunicação relacional, falando entre vós com salmos, ele não está falando do ambiente de reunião. Ele está falando de um espírito de comunicação, de uma comunicabilidade. Porque o salmo nem sempre expressa a verdade do ponto de vista do que Deus chame verdade. Mas o salmo sempre expressa a verdade do indivíduo, mesmo que ele esteja equivocado. Ou seja, o salmo sempre apresenta a verdade como sinceridade total. Ainda quando a sinceridade verdadeira do indivíduo seja um grande equívoco. Mas foi equivocadamente, sinceramente, verdadeiro o que ele disse no seu erro. Ou seja, o salmo celebra a verdade como sinceridade, a sinceridade como verdade, e celebra a verdade de Deus, relativizando a sinceridade e a verdade da sinceridade, portanto relativa dos humanos, mas as valoriza, tanto quanto o Salmo admite a presença profética de insights na percepção humana que vem misturado com o sentir cotidiano, com uma dor de um momento que de repente fica grávida de um sentir muito mais profundo, que carrega uma força profética que transcende este momento. Mas este momento apenas engravidou uma percepção do espírito de algo que está para além deste momento, como a gente vê toda hora nos salmos, como a gente também vê o salmo como expressão daquela verdade de fé da pessoa contra fatos, contra circunstâncias.
a sua esperança no invisível, no absurdo do ponto de vista dos observadores imediatos, tanto quanto a gente vê o Salmo como uma expressão narrativa, às vezes doída, amarga, depressivamente cansada, frequentemente desistente, até que a própria desistência na expressão da sua confissão sincera lembra o cara de quem ele é para Deus, de quem Deus é para ele, e até desistindo a desistência o esbofeteia e ele se levanta contra si mesmo em fé e diz: não, quanto a mim, eu vou servir ao Senhor, louvar o Senhor, enfrentar o mundo e esbofetear qualquer coisa e seguir adiante. Tanto quanto você vê o Salmo poder ser tão somente uma sucessão de convicções encadeadas, certezas profundas declaradas, umas depois das outras, sem nenhuma necessidade de narrativa pessoal ou profundamente psicológica, como a gente acompanha, por exemplo, no longo Salmo 119, que é um encadeamento quase que de doutrina da percepção da sabedoria aplicada à alma humana e a percepção da alma humana acerca da sabedoria, vivendo-a de maneira prática no mundo. Às vezes o Salmo é poesia do amor para com Deus. Às vezes ele é a manifestação do olhar perceptivo sobre o significado da vida ampla do ser humano, como, por exemplo, um Salmo 90 atribuído a Moisés. Outras vezes a narrativa tem a ver com a dor particular de um indivíduo, como você vê no Salmo 38, aquela angústia de ser, transgressão, pecado, agonia, psicossomatização de culpas, um complexismo extraordinário entre os acontecimentos na subjetividade do ser e a somatização deles na carne, no corpo, no organismo e nas desconstruções multirrelacionais da vida daquele indivíduo. Outras vezes o Salmo é uma angústia existencial, uma observação amargurada da vida, como, por exemplo, Salmo 37, onde o olhar do homem tão piedoso ficou tomado de amargura pela prevalência do estilo de vida dos arrogantes, dos soberbos, dos mandantes, dos enjagunçados nessa vida, dos arrogantes, dos que tripudiam sobre o direito e jactam-se da sua própria maldade e vão adiante. Ou, como no Salmo 73, quando Asaf diz que foi por essa observação dos progressos aparentes dos ímpios, dos impiedosos, dos iníquos, dos perversos, que ele disse: eu quase me desviei de vez do caminho. Foi por pouco. Ou, às vezes, o Salmo expressa um cansaço do indivíduo em relação a uma espera de uma promessa, de uma esperança, de uma certeza de algo que só pode ser bom. Por isso eu espero que ele se realize, eu espero há tanto tempo, e
E não acontece, como por exemplo o Salmo 77, é esse sentir, até quando tua mão encolheu, a tua misericórdia caducou, a tua graça esclerosou, tu mudaste opinião. E uma quantidade enorme de outros salmos que dizem para Deus: lembra-te dos teus feitos passados. Há uma permissão, não só poética, é permissão existencial, também grotescamente expressa nos salmos em relação a dizer-se para Deus o que é sinceramente o que se sente. Não há pudicícia em relação a Deus nos salmos. Não há aquela reverência pudica. O temor do Senhor dos salmos se manifesta como sinceridade de dizer não importa o quê. Ao invés de ser reverência para com Deus, é escolher palavras e tentar tapeá-lo, não dizendo o que eu sinto. A santidade do salmista é sua sinceridade, não a sua construção sistemática de verdade. O salmo, portanto, é completamente politicamente incorreto. Os salmos não se oferecem para que a partir deles construamos doutrinas. Eles não servem para que se montem doutrinas a partir deles. Eles carregam profecias, eles carregam poesias sinceras que revelam como a alma é, eles carregam a ambiguidade, a ambivalência, a dor, carregam o fato de que o ser humano mais piedoso, se muito massacrado, pode ficar subitamente vingativo. Carregam a afirmação de que pais que tiveram seus filhos violentados ficam querendo matar os filhos dos outros, como o Salmo 137 explicitamente faz daquela vontade de chacina um pedido de oração. Vejam se existe alguma pudicícia por parte da alma na presença de Deus nos salmos. Salmo 137 é vergonhoso. O cara lá termina dizendo ao Senhor que eu quero é que quem quer que consiga pegar os filhos aqui desses babilônios, agarrar esses meninos e pegar a cabeça deles, o coco, esbagaçar na pedra assim, pofo, 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 depois ralar a carne deles, esse seja bendito. Você vai fazer uma doutrina disso? Então, aleluia, Bin Laden. Bin Laden é o nosso profeta. Não. O que o homem disse era verdade para ele. Era isso que ele sentia. O que ele disse é uma estupidez extraordinária do ponto de vista da verdade absoluta de Deus, do Evangelho. Isso nunca foi recomendado em momento algum, nem nos auges do Levítico tal recomendação aparece. Não vos vingueis a vós mesmos, isso está dito lá em Deuteronômio 32. Mas está no Salmo 137 essa vontade de esfolar, matar, arrebentar, quebrar, chacinar com a própria mão. No meio de muita coisa bonita, junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos e tal. Tem um lado ali absolutamente normal. E esse outro aqui, ele ultrapassa todas as medidas, mas é compreensível considerando a natureza humana absolutamente atazanada de gente que foi invadida na sua terra, castrada, suas mulheres estupradas, seus filhos feitos eunucos.
E eles levados pelos poderosos babilônios, não importa se porque eles tinham pecado, não tinham pecado, não interessa. Na hora que o opressor vem e faz isso, o maior bandido do mundo se sente justo. E o Salmo 137 termina daquele jeito. Então, nos Salmos, quando a gente vê, por exemplo, Paulo dizendo aqui em Efésios capítulo 5, no verso 19, falando entre vós com salmos, ele está falando dessa capacidade de nós, como irmãos uns dos outros, sermos gente que carrega essa comunicação da verdade e da sinceridade de cada momento e de cada hora da nossa vida. E nesse sentido, e é por essa razão, se vocês já perceberam, entre tantas coisas, que os salmos têm um poder tão extraordinário sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a sua. Qual é praticamente a primeira leitura intuitiva de qualquer alma humana angustiada? Me diga. Não é porque está no meio da Bíblia, não. São os salmos. Porque quando você está angustiado, você quer encontrar alguém sincero. Você não pega uma teologia sistemática para ler. Nem uma dogmática. Você quer um cara que diz, ó Deus! Olha eu aqui! Não estou entendendo nada. Estou com vontade de que tu destruas os meus inimigos. Ainda que seja para ele se arrepender depois. Mas o cara está afim de um encontro humano, sincero, que o Salmo propicia. Quem vai aos Salmos pode ter certeza do seguinte, vai encontrar humanidade. Humanidade que às vezes está extremamente consagrada, às vezes está correta do princípio ao fim, às vezes está correta do princípio, está errada no meio, termina bem. Humanidade, todavia. Por isso é que eles se eternizam na nossa realidade. E você vê a sobre-excelência que os salmos têm também na mentalidade, na percepção de Jesus. O que é que Jesus mais glorifica do assim chamado Velho Testamento? Os profetas e os salmos. Depois é que ele diz, já ressuscitado, mostrando aos seus discípulos o que constava a seu respeito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas os profetas e os salmos são as referências positivas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eles também evocados pelos evangelistas. Paulo usa os profetas e os salmos mais do que qualquer outra coisa. É interessante como todas as vezes, por exemplo, que Paulo usa os salmos, ele usa naqueles momentos em que o salmista está descrevendo a sua situação particular e de repente brota da sua condição de impotência uma certeza que transcende o momento dele, e ele declara que o corpo dele não vai experimentar corrupção. Embora ele depois morra. Aí Paulo diz, é claro que ele não falava dele, que ele falava de um outro. São essas horas em que o
o orgasmo profético do indivíduo que esteve esmagado pela sua impotência é, todavia, algo que explode dentro dele em esperança, é quando uma profecia nasce da poesia do salmista e se eterniza. Então você vê Jesus fazendo alusões a eles. Nunca lestes? Nunca ouvistes? De pequeninos e crianças de peito suscitaste força para emudecer os adversários. Ou você vê Jesus evocando expressões dos salmos, ou os evangelistas evocando toda hora. Eles estão presentes nas suas sinceridades, que às vezes tiveram a ver com uma contingência na vida de Davi ou de alguém. Até os meus inimigos, até os meus amigos, o meu companheiro, tu que te sentas na minha mesa, que comes do meu pão, levantas contra mim teu calcanhar. Aconteceu na vida dele, mas há uma projeção para além daquilo que já se engata na própria descrição do Salmo com algo que transcendia o momento e lançava luz sobre um déjà vu messiânico que viria ainda. Salmos, portanto, estão cheios de déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. E toda hora você vê esses déjà vus sendo reencontrados e reafirmados. Aí você volta aqui para Paulo, falando entre vós com salmos, eu disse, isso é uma linguagem. Porque não se está falando de um encontro numa reunião. Se está falando de encontro humano. De nós sermos gente da sinceridade, da verdade. Não significa que nós vamos nos tornar insensatos. Como diz o livro de Provérbios, que o insensato é aquele que dá a conhecer o seu interior a qualquer um. E também não seremos os insensatos acerca dos quais Jesus disse que não fôssemos. São aqueles que entregam as suas pérolas aos porcos. Mas no encontro sincero, no encontro humano, no encontro conjugal, no encontro familiar, que é a nossa relação igreja mais visceral, minha relação igreja mais primordial de encontro, acontece entre mim e a Adriana. Essa é a minha igreja mais íntima. Como Paulo diz aqui em Efésios 5, Cristo e a igreja, homem e mulher, são encontros de metáforas que se iluminam. Então está aqui o primeiro eixo desse encontro, igreja. Você não é casado, é solteiro. Então é com as suas fraternidades familiares imediatas, como Paulo diz. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. E ela vai crescendo, os círculos concêntricos dos nossos vínculos de igreja, a partir dessa percepção de quem são aqueles com os quais eu convivo, aos quais eu devo, os quais me criaram, com os quais e aos quais eu tenho gratidão, com os quais eu estou. E ele vai crescendo, vai ampliando. Mas a gente tem esse vínculo. Nesses vínculos, a gente tem que aprender a falar com salmos. Falar com salmos. Que não é eu chegar para Adriana e dizer, meu amor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para as águas de descanso. Aí lá vou eu, e quando ela acabar
Aí eu acabar, ela vem ela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nosso casamento acaba. Não dá, brocha. Não brocha. Mas você tem que aprender a falar com salmos até quando você está afim de transar. Fale com salmos que fica melhor, é mais sincero. Porque nessa hora os salmos viram cantares de Salomão, que é o salmo do corpo. O livro de cantares. Oh, minha amada, linda, maravilhosa, gostosa, tua bunda mexe como a da pomba, tuas coxas são roliças, tua boca é carnuda, teu hálito é uma maçã, os teus olhos brilham como uma piscina, os teus seios são como duas corças gêmeas, gazelas e tosquiadas, e vai descrevendo lá vestido como ele pode, os teus meneios, a tua cintura, eu quero beber vinho na tua genitália, como diz o texto hebraico original, é um salmo do corpo. Da sinceridade, como dela para ele, que é não menos íntimo. É tão íntimo que aí, por volta da década de 60, a revista Playboy pegou 3 textos de natureza erótica da poesia clássica universal e transcreveu na Playboy sem dizer as fontes, as origens. E um deles era um texto de Cantares de Salomão, que foi eleito disparado o mais sensual de todos na Playboy. Depois é que souberam que era da Bíblia. Você vê o tamanho da hipocrisia humana. Tá lá. Tá lá. É o salmo do corpo, é o salmo do desejo, é o salmo do quarto, é o salmo da eroticidade. Salmo. Como você vê, por exemplo, você abre em Lucas, na oração de Maria. Você já leu, lembra da oração de Maria? Está aí em Lucas. Leia. Magnificat. Que oração mais revolucionária. Um salmo. Pedindo a Deus que subverta as ordens. Que despeça vazios os ricos e ricos de graça os humildes e pobres da vida. Que subverta os poderes. Essa é a esperança, aquele é o salmo dela. Nesse caso é uma mulher declarando um salmo profético de amplidão política planetária, sem que ela sequer soubesse a extensão disso. Assim como você tem aquele salmo de Ana, mãe de Samuel, mulher de Eucana, quando a outra mulher de Eucana, Penina, era a única que lhe dava filhos e Ana não conseguia dar, vocês viram aquela oração, salmo de Ana, clamando por um parimento. Então Maria está grávida do filho do homem, pedindo pela revolução na terra. Ana quer ficar grávida de Eucana, pedindo para parir um neném. Vocês vejam que o salmo vai do macro ao micro, ao íntimo, com essa sinceridade visceral o tempo todo. Falando entre vós com salmos, começa aqui. Minhas relações íntimas com sinceridade da alma. Sinceridade da alma com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, com os filhos. São muito poucos os maridos e mulheres que salmodiam-se, que falam o que estão sentindo, mesmo um para o outro. Na maioria das vezes as pessoas escondem tanto suas emoções, seus salmos.
Às vezes vão abrir isso com estranhos distantes, mas não fazem aqui aonde importa, aonde é para ser. E quantos pais não conseguem fazer salmos com os filhos? Salmos às vezes doces, de confissões de amor, de carinho, de ternura, de poesia, e às vezes salmos duros. Às vezes salmos até imprecatórios com os filhos, aqueles que você marca o chão com a verdade de um salmo. Aquelas verdades viscerais. Amanhã, Adriano e eu estaremos indo ao Rio para o aniversário de uma neta, nossa netinha mais velha. E voltaremos domingo de manhã, porque domingo à noite eu quero estar lá no Dulcina, com a graça de Deus. Eu sempre gosto de ir, porque o encontro com os filhos daqui, com os filhos de lá, sempre propiciam para você alguns momentos assim bem viscerais, né? E com os que estão com você todos os dias no cotidiano, às vezes apenas quando tem acontecimentos mais especiais na vida, porque o cotidiano vai fazendo com que todo dia você diga pequeninas coisas, né? Com os que estão mais distantes é que às vezes acumula um pouco mais. E aí alguns desses encontros às vezes fazem com que você diga de uma vez coisas que estavam guardadas, aí geram intensidades maiores. Mas é muito raro uma ida nossa, assim, um encontro assim, com o filho, quando você está um tempo sem ver, que não se produz um salmo em algum momento, ou de muito amor, muita saudade, muito carinho, muito aconchego, ou às vezes de algumas intensidades, de algumas checagens de ser, com verdade, faz tudo ficar muito mais sincero para a vida, para o futuro. Por que que isso, sendo uma linguagem tão divina, que é a permissão divina dada a nós de não sermos necessariamente exatos, nem precisos, nem completamente corretos, nem obcecados com a ortodoxia do sentir, mas entendemos no Salmo que a ortodoxia do Salmo é a sinceridade do sentir, e não a correção do sentir. Quando a gente entende isso, isso se torna terapêutico. Divã de Deus. Foi por isso que hoje, antes de pegar um salmo e começar a falar, eu quis começar desse conceito lato, que é o que vai fazer com que qualquer salmo posterior que a gente venha a olhar e a entender, a gente comece a entender a partir também de nós mesmos. E a fazermos nós os nossos exercícios de construção dos nossos salmos. Nossos salmos. Por exemplo, vocês não têm ideia de como o pregar o Evangelho e o falar o Evangelho tem me curado todos esses 40 anos que eu faço isso. Porque cada vez que eu falo, eu salmodio. Vocês nunca me viram pregar sem salmodiar. Porque sempre vem da minha alma. Vem com a vontade
da explicação da verdade e da sinceridade de Jesus, completamente embolada e misturada com a minha vontade de proclamar aquela verdade de Jesus com a sinceridade do meu ser, seja porque naquele dia o meu ser está harmonizado completamente com aquilo, ou porque o meu ser está precisando ser ferido por aquela consciência para ser reconduzido à dimensão daquela harmonia e paz. Mas nunca é desconectado de mim. No dia que for, não me valerá. Não me valerá. Então, pregar o Evangelho nesses 40 anos tem sido um salmodiar que faz você me perguntar: você já teve necessidade, vontade de encontrar um terapeuta para se abrir? Eu passei a minha vida me abrindo, me arreganhando. Eu não prego sem arreganho. Eu não preciso discutir com você um tema, mas eu estou falando de sentimentos viscerais, sejam aqueles que viajaram de mim, ou que vieram de outros para mim, ou que são as minhas angústias em relação a outros, ou dores em relação à vida, ou gratidões e percepções e engravidamento circunstanciais de coisas do Evangelho aplicados ou à minha existência, ou a de muitos de nós, ou ao momento presente, ou à demanda dessa geração e dessa hora, mas está tudo misturado nessa perspectiva que eu até aqui vim falando a vocês que os salmos geram, que eles produzem. Isso é cura para o ser, é terapia. Você vaza, você expressa, você não retém. A chance de somatizar quando você vaza é mínima. O somatizável é o que fica retido, seja como emoção ou como pensamento fixo, que é impossível de permanecer em nós sem nos emocionalizar em relação a ele e, portanto, nos gravar com a impressão daquele impacto, que é o que, em geral, nos adoece na psicossomatização. É o que nos adoece, a retenção de pensamentos sem essa possibilidade de vazarmos os nossos salmos na presença de Deus. Porque assim como se recomenda que a gente salmodie entre nós, se recomenda que a gente salmodie na presença do Pai. E para ninguém. E no meu secreto. Aonde, por exemplo, a língua estranha de 1 Coríntios 12, 14, de Atos dos Apóstolos 2, no Pentecoste, aquela glossolalia, aquele falar em outras línguas, que Paulo diz em 1 Coríntios 14 que não edifica ninguém mais porque aquele outro que ouve aquilo não entende. E aquele que fala, fala em espírito apenas para si mesmo, portanto edifica apenas a ele próprio. O falar em outras línguas do Novo Testamento é o salmo do inconsciente. É o salmo do inconsciente, porque ele não viaja pela perspectiva do consciente, do código lógico, da reflexão, do que seja algo que tenha a ver com a nossa gnosis, com a nossa capacidade cognitiva, com a nossa racionalidade, nem com a nossa construção. É uma expressão do inconsciente, vazando sentimentos e emoções, sem nenhuma necessidade de lógica, racionalidade, ou de que a própria mente compreenda o que está sendo dito. A mente
não participa disso de maneira racional, participa disso apenas como extravasamento psíquico de algo que pode ser louvor, adoração, gemido, aflição, angústia, perplexidade, mas vaza. E se vazar, alivia. Se aliviar, edifica. Se edificar, desmobiliza a energia negativa que queria se acumular. Esse é o significado terapêutico do falar em outras línguas. Por isso, Paulo diz que alguns precisam, nem todos falam em outras línguas. Alguns precisam definitivamente dessa manifestação, desse vazar. O Salmo é o falar em línguas conscientes da poesia sincera, verdadeira da alma, carregando a não censura que as construções das nossas lógicas de convencimento, de verdadeirismos concatenados, em geral buscam expor. Na hora do Salmo, ele equivale a uma língua que não é estranha, mas que é algo estranho à noção de tentar convencer a Deus com uma verdade que Deus chame de verdade. O Salmo carrega a sinceridade de contar para Deus até mesmo a minha verdade que Deus chame de mentira e que eu mesmo venha me convencer de que ela não é verdade, ela só é verdade como sinceridade do que eu sinto, vejo e enxergo agora. E Deus prefere essa do que uma construção que não condiga com a sinceridade flagrante do meu ser. Por isso, o Salmo acontece como algo sem censura, um falar em línguas conscientes, porém sem a censura moral ou teológica de qualquer natureza, expressando diante de Deus o que a alma é. E que Deus sabe. Mas que eu preciso fazer conhecido de mim mesmo como uma declaração honesta de mim para mim diante de Deus e de mim para Deus na minha própria presença. Sem as censuras do isto não, isto não, isto não. Aí eu nunca acabo tendo a coragem de dizer completamente quem eu sou para mim mesmo, porque o meu eu fica sendo censurado. E aí não há um chamado para que eu libere o meu eu para não censura, para que ele se torne um eu anarquista, não. É para que ele apareça na sua própria sinceridade. Porque quando eu me ouço nessa expressão, eu tenho a chance de fugir do auto-engano. O auto-engano adora o corretismo das minhas censuras, que ficam me fazendo dizer isto não, para aquilo que eu digo isto sim, no meu interior, mas não tenho nunca coragem de me deixar ouvindo me confessar o que eu faço, sou e não quero admitir. Por mais maligno que seja, ou estranho, ou ambivalente, é extraordinariamente mais preferível do que a correção das suas declarações sem equivalência com a verdade confessante no poder que ainda brota daí, transformador para o seu ser, ao ouvir-se a si próprio. Falando entre vós com salmos, não é um convite ao sincerismo, mas à sinceridade sábia, prudente,
falando entre vós com salmos, é um convite ao meu pensar franco, límpido, sincero, ao meu expressar diante de Deus sincero, aonde eu tenho compromissos com a correção do meu crer, do meu falar, do meu dizer, tanto quanto eu tenho compromisso em expressar isso de maneira sincera com o momento, e não há incoerência entre o meu mais profundo e doído e aparentemente contraditório sentir expresso e o modo como, por exemplo, os salmos fazem isso e ao final frequentemente concluem dizendo: quanto a mim, Senhor, louvarei o teu nome, engrandecerei o teu nome, cumprirei os meus votos na presença do Senhor, seguirei o meu caminho, ouvirás a minha ação de graças, porque eu sei que o Senhor é fiel. Mas a verdade do sentido não deixou de ser afirmada. Ela foi posteriormente curada, uma vez que ela foi ouvida, percebida, introjetada. Do contrário, o cara não se cura jamais enquanto ele adia para sempre a sua própria confissão, seja ela de que natureza seja. Eu tenho que ter, diante de Deus e de mim mesmo, a coragem dessa verdade, porque ao ouvir-me, eu abro flancos maravilhosos para que a verdade de Deus esmague o auto-engano que se dissimula no meu sentir censurado pela minha moral de correção, que impede a sinceridade do Salmo 137 de brotar da minha alma, ainda que seja para depois ele virar um 126 de gratidão maravilhosa, mas um tem que aparecer para gerar o outro. Você entendeu o que eu falei? Mesmo? Então eu queria pedir hoje, para a gente, enquanto durar esse nosso tempo aqui no Divã de Deus, hoje foi só essa introdução desse fenômeno simples, para que o Salmo saia das páginas da Bíblia e venha para os nossos lábios, para a nossa confissão, para o espírito da nossa comunicação, do nosso olhar, do nosso interpretar, da nossa interiorização, do nosso não medo de falar de nós mesmos na presença de Deus, em voz alta, ouvindo nosso sentir, para que nós mesmos nos corrijamos no nosso sentir, no nosso equívoco, que só é percebido quando é ouvido, porque quando ele é censurado, porém mantido caladamente presente no ser, só me adia qualquer bem na alma para sempre. Mas o que eu quero pedir a vocês, portanto, é que tanto quanto seja o tempo que dure isso, e depois que parar, se você puder adotar isso como sua prática pessoal, bom será. Comece o seu livro de salmos, de orações. Você pergunta se eu tenho o meu? Particularmente não, nunca tive um diário, nem um livro de orações. As minhas estão todas gravadas há 40 anos, né? Aos milhares, aos milhões. Como tudo que eu prego é o que está no meu coração, eu não prego para vocês, não prego para ninguém. Eu prego o que está dentro de mim. Quem está aqui comigo vê que é o que brota na hora, eu não estou com conversa fiada. Eu estou salmodiando o dia inteiro, para todo lado. Já escrevi cada salmo impensável. Bilhões de salmos. Agora, para quem não fez nenhum, não faz, abra um livrozinho de verdades do seu ser, das suas perplexidades. Você vai acompanhar seu crescimento, você vai ver que para cada resposta, para cada pergunta, vem respostas em dias e horas que você nem percebeu.
como as perguntas do Salmo 1 já terão virado uma outra coisa quando você for chegando aos 150 e já estiver só louvando a Deus com tamborins, adufes e danças. Esse negócio cresce, evolui. A gente vira gente no processo do salmodiamento e a gente vai sendo curado. Por isso é um maravilhoso divã de Deus. E o que eu disse a vocês pode ter parecido tolo, bobo, simples, mas bem-aventurado é aquele que entendeu, praticar e internalizar. E incorporar isso à sua espiritualidade, à sua comunicação, à sua doce franqueza, à sua meiga sinceridade, à sua simples, clara e bondosa, todavia límpida assertividade, seu vencer sob o medo de ser poético, de ser doce, tanto quanto de ser completamente franco, de ser você. O Salmo é um convite a que cada um de nós sejamos nós, uns na presença dos outros e nós mesmos na presença de Deus. Extraordinário, para terminar isso tudo, é que o cara mais conhecido como o homem dos salmos é Davi, não é? E é acerca dele que se diz também que é um homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes eu me perguntei se se diz isso na Bíblia, porque ele era o homem de todos aqueles ali mais segundo o coração de Deus, ou se era porque de todos aqueles homens ele era o homem que mais abriu o coração mesmo na presença de Deus e dos homens, com coragem de confessar o que estava sentindo. É óbvio que ele é um dos muitos homens segundo o coração de Deus, e não há nada de São Davi em Davi. Jesus mesmo acabou com São Davi das candangas quando disse que em pleno reinado de Davi, ninguém foi como João Batista, que nunca escreveu uma poesia, não é? O negócio do cara era machado na raiz, vamos fazer fogo nessa palha, incendiar esse negócio, enquanto isso eu como gafanhoto, mel silvestre, e ando contra todos os gostos de vocês. Ninguém foi como João, dentre os nascidos de mulher. Agora, como dentre todos os nascidos de mulher, que foram homens e são homens e mulheres segundo o coração de Deus, Davi continua aparecendo mais do que todo mundo por uma razão simples: ele não tinha vergonha de expressar quem ele era. Nenhuma timidez quanto a esse fato. Ele é um cara que adultera e escreve um salmo. Vocês têm ideia desse cara? Escreve um salmo, manda matar o marido, traça, come, engravida, mata o marido, não sei o que, escreve um salmo e diz: ó Deus, não retires de mim o teu espírito, porque ele cria tanto que Deus o amava que ele não achava que o espírito tinha ido, não. Ele estava dizendo: não te retires, porque eu me agarro, não sai daqui que eu não te deixo de jeito nenhum. É esse cara assim. Entenderam como é que é? Esse tipo de gente é irresistível. Deus fica seduzido com o negócio, por essa sinceridade brutal. E que não está fazendo isso como esquema, porque não dá para fazer como esquema, tudo é flagrante diante de Deus, não dá para ser performance. Tem que ser sineceira, sincero mesmo. Então, um ser sincero diante de Deus é uma coisa absurda.
Deus fica doido, me desculpem. Porque Deus ama, 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 ama e ama, e ama, e ama a sinceridade de coração. Ele adora. Os hiperortodoxos vão amanhã pegar só essa frase minha assim. Caio disse, Deus adora os quebrantados de coração. Mas todos os homens de boa vontade entenderam e se quebrantaram. Vamos orar? Quarta-feira que vem, eu estou esperando vocês aqui. Hoje foi só para a gente dar uma primeira pedaladinha e transformarmos os salmos em algo pessoal. Comece a ler os salmos, valendo, todo dia valendo um salmo. Eu não me comprometo a seguir 1, 2, 3, 4, 5, assim, nessa sequência, porque eu respeito muito o meu momento do salmo do dia. Mas nós vamos andar neles. E também, quem quiser comprar o Divã de Deus, os 3 livros num só, estão aqui. O Chicão trouxe vários ali, ó, estão com ele. E aqui eu fiz essa série no Divã de Deus na Igreja Presbiteriana Betânia. Já tinha feito em Manaus a primeira parte aqui do conteúdo desse livro. Depois eu fiz o resto na Igreja Presbiteriana Betânia. E fizeram 3 livros que agora estão num só. Eu não vou usar isto aqui. Isso aqui passou, foi em 1980. Agora a gente está em 2013. Então nós vamos fazer uma outra viagem, tá certo? Agora, isso aqui é absolutamente atual, porque a alma da gente continua igual. E o mundo ficou pós-moderno, mas é o que eu digo sempre, a alma humana não é pós-moderna. Ela dói na pós-modernidade, do mesmo jeito que ela sentia certas coisas nas cavernas. Vamos orar? Paizinho, por favor, permite que esses encontros de quarta-feira, singelos, leves, simples e gostosos, humanos, sinceros, expressem nossas almas, a minha e as dos meus irmãos. É o que todos nós queremos que aconteça. E que, por tal expressão e por tal aprender de expressar e de ser e de não reter e de chorar e de cantar e de expressar e de não prender o ser, mas aprender a liberá-lo diante de ti em sinceridade, decorram muitas curas, muitos benefícios, muita lavagem traumática, muito lixo afetivo seja tirado de nós, muitos recônditos, entrevados e oprimidos, e lacrados e fantasmagorizados e proibidos do nosso ser sejam abertos, para que haja cura, graça, leveza e saúde, segundo o melhor de cada manifestação tua na nossa vida, conforme nós todos vamos nos abrindo para crescer na graça, no conhecimento, no discernimento e no desenvolvimento da nossa salvação, da nossa saúde integral em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, beijão para todo mundo aqui, beijão para todo mundo em casa. Eu me despeço de vocês em casa e de vocês aqui. Vão todos na paz do Senhor Jesus. Amém.